Grande dia! O grande dia que começou ontem e continua hoje lá no STF. Olá, olá amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Estou aqui de novo com a minha indefectível camisa amarela, minha camiseta blinda do Brasil. Comecei a usar ela ontem, continuo a usar ela hoje. Só vou tirar quando esse B for condenado e todos os golpistas forem condenados. Ela tá cheirosa ainda. Não vai feder. Dá para usar todo dia para gravar esses vídeos para vocês. Porque a gente quer se livrar desse B. Quem é despolarizado, quem é isentão. Isentão não é omisso. Isentão quer as coisas corretas. O isentão ele não se mete com paixões políticas. Ele não é boi de político. Ele não é manipulado por político. Ele quer a coisa certa, honesta, correta para o Brasil, melhor para o Brasil. E não melhor para os políticos. No caso, os isentões hoje são contra B, são contra L. Não tem nada de omissão nisso. Tem uma posição firme contra o atraso, contra o populismo que esses dois representam. E também contra a corrupção, por que não? A gente sabe que é todo mundo entranhado nessa corrupção. Então, os despolarizados estão nesse caminho. Então, a gente está buscando justiça. Justiça de tudo que o B fez. Sem paixão política. É ligado nos fatos do que aconteceu. A mesma coisa é contra o L, que não deveria ter saído da cadeia do jeito que saiu. Era para ter cumprido a sua pena, mas não cumpriu. Num grande acordão que envolveu até o B, para se livrar de investigações de rachadinhas e outras coisas mais. E está aí essa situação hoje. Então não é porque o B saiu da cadeia indevidamente, com a ajuda do Centrão, com a ajuda do B, né? Com a ajuda do STF, controlado pelo Centrão. Não é porque o L saiu, escapou da cadeia, que a gente vai ficar de boca fechada e querer que o B também escape. Não, não é porque um criminoso que tinha provas foi livre, foi libertado, que a gente vai livrar o outro. Eu sei que há uma injustiça nisso aí. Como eu digo, seguindo o processo legal que foi seguido nos dois casos, né, talvez o L estaria preso, aguardando o B como vizinho de cela. Isso seria o justo no Brasil, mas infelizmente não é assim. Então, mas mesmo assim, pelo crime grave contra a nossa liberdade, contra a nossa democracia, que na verdade é uma cleptocracia, mas ainda temos liberdade nessa democracia brasileira, que precisa se depurar para ser plena. Então é isso que a gente quer, justiça contra esse crime gravíssimo que foi perpetrado pelo B e por aqueles próximos, aqueles aloprados. Porque assim, como que alguém em sã consciência, eu vejo generais se metendo com isso e outros ali que se meteram com isso, com uma pessoa estúpida como B, né? Por isso que o comando do Exército é lógico, além de ser as Forças Armadas, além de ser legalistas, não iam se meter com um desqualificado desse, medíocre como esse, para ser ditador do Brasil. Quer dizer, nós temos uma cleptocracia, né, que o poder ele é disperso, é dividido, compartilhado por vários poderosos dessa cleptocracia. Só que o B queria para ele sozinho todo o poder, para mandar em toda a cleptocracia sozinho. Aí é muito pior, claro que é pior. Então a gente precisa agora, como eu venho dizendo, precisa que o B seja condenado. É dever democrático condenar pelo crime grave que ele cometeu. Estão no processo, as provas. E já que o L foi solto indevidamente, mas o ano que vem a gente precisa aposentar ele. Precisamos aposentar para dar uma renovada nesse executivo aí. Vir algum sangue novo, quem seja, alguém moderado, não um extremista da direita, não um extremista da esquerda, o que for, mas alguém moderado, liberal pelo menos, livre, né? Não vou falar liberal, não vou falar em ideologia, mas livre, que preze a liberdade, que dê atenção a todos, que veja as diferenças normais. Tem gente que é mais de esquerda, tem gente que é mais de direita, tem gente que é mais moderado, está ao centro. Temos que olhar para todos. O Brasil é de todos e tem que acabar essa polarização entre esses dois
que eu chamo de vigaristas e medíocres. Tem que acabar com esse atraso que está atrasando o país há décadas, né? Isso já vem de décadas com o L, quando ele pregava lá essa divisão de classes, né? Essa luta de classes, colocando pobres contra ricos, ricos contra pobres, essas questões, claro que tem problemas raciais no Brasil, mas colocando coisas maiores nisso aí, fazendo uma luta maior, uma guerra entre os brasileiros muito maior do que deveria. É claro que a gente tem que olhar para as diferenças, para os mais necessitados e tudo mais. Por isso tem que vir alguém de centro. Para a partir daí, com esses dois fora do jogo, o ano que vem, quem sabe, a gente começar a olhar para esse Congresso. Porque esse Congresso, pelo amor de Deus, o que se junta ali, o que se esconde, né? Por trás dessa polarização, o que se esconde naquele Congresso ali. É uma rataiada, com todo respeito ao Congresso brasileiro, porque o Congresso é uma coisa, é instituição, assim como o STF, né, como o Poder Judiciário, o Executivo, são instituições nacionais perenes e temos que defender. Agora a gente tem que depurar essas instituições. A gente não pode aceitar, por causa de paixão a políticos, ficar brigando entre si enquanto esses ratos estão tirando tudo de nós, até a nossa esperança. O país cada vez afundando nessa corrupção. E é os dois lados, são os dois lados ligados a esse sistema corrupto, que o B tentou rachar para ficar sozinho no sistema dele, que seria corrupto, por que não? Por que não? Então é isso que a gente tem que acabar. Então vamos ver hoje como é, quer dizer, a defesa dele, pelo amor de Deus. O que o B fez diante do Xandão quando ele foi ouvido, né, naquela primeira inquirição que ele foi lá interrogado no STF, totalmente um covarde, porque ele não tem coragem agora, né? Porque não teve coragem de manter o que disse sempre, de enfrentar o sistema que ele disse que está enfrentando, né? Esses que controlam o sistema, e ele é um antissistema que ele dizia que é, mas nada, vive assim com o Centrão, no partido, o partido dele lá tem quem manda no partido, o dono do partido, vivia lá enrolado na Lava Jato, estava enrolado, respondendo, foi réu da Lava Jato. Que antissistema é esse, né? Com todo o Centrão ali, quer dizer, então ele deveria ter coragem, o B. Ele não deveria ser um covarde como foi quando foi ouvido pelo Xandão e chamou aqueles que ele manteve na frente dos quartéis lá, debaixo de sol, debaixo de chuva, chamou todo de malucos, que ele não tinha nada a ver com aquilo, querendo se escapar como sempre. Um covarde que deixa seus soldados feridos pelo caminho, abandona, vira as costas e segue em frente. Ele só quer salvar ele e a família dele, porque os outros que estavam com ele, ele vira as costas para se salvar. Então por que não teve, se ele é corajoso como fala, né, valentão, sempre foi um valentão, arrogante e tudo mais, porque agora diante do Xandão não fez a sua defesa do que ele acredita, que diz acreditar, né? Porque ele não aproveitou isso e saiu um pouco. Ele é muito pequeno, eu vejo uma figura medíocre e pequena, mas ele saiu um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior disso, porque ele vai sair na lona, um chorão covarde para os seus seguidores. Espero que os seguidores escutem isso, porque ele é um covarde. Porque se fosse alguém de honra, de coragem, ele pegava aquele microfone ali no STF e falava o que queria na frente daqueles ministros lá que ele disse combater. E na frente daquele que ele disse que é um ditador, que não tem nada a ver isso, é um processo legal. Xandão, eu tenho minhas reservas ao Xandão. Inclusive, quando ele ajudou a soltar o L. Ali foi um acordão, eu vejo como um acordão. Mas eu admiro o trabalho do Xandão. Como ele sempre foi promotor, eu lembro, isso há muito tempo, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Foi sempre um grande, assim, era um grande cidadão que trabalhava para o poder público, para o público, para a sociedade. Então ele sempre fez bons trabalhos nessa área de segurança. Então ele é um grande delegado, vamos dizer assim. E ainda bem que esse processo caiu no colo dele, ou foi sorteado, ou foi dado a ele, oferecido lá pelos ministros do Supremo, está no colo dele, ainda bem, porque ele tem coragem, isso eu admiro nele. Ele tem coragem, pode vir quem for para cima dele, ele manteve a sua posição e ele mostrou coragem. O que o outro lado, o B,
não mostrou coisa nenhuma, é um covarde. Então é isso aí. Vamos ver hoje a defesa o que vai dizer, né? Vai tentar tirar o cliente dele, afastar o cliente e o B dos malucos que ele diz, para tentar, mas não tem jeito, vai ser condenado e vai ficar chorando em casa como um covarde, como sempre foi assim, sempre fugiu da raia. Lá nos tempos de exército também, quando aprontou lá dentro e depois negou tudo, foi mostrado na imprensa e tudo, projetos de terrorismo, de estourar bomba lá na Vila Militar por causa de questão de salário, né? Sempre foi um insatisfeito, sempre foi um desleal com quem o cerca e até na carreira militar a hierarquia, né? Então negou tudo, saiu do exército, foi seguir na carreira política, sempre um covarde. E aí vai finalizando a sua vida. Talvez, né? Vamos ver a condenação, até quando isso vai, se ele vai ficar para sempre fora da política, mas encerrando a sua vida como sempre foi, um grande covarde. E assim segue, vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Eu vou continuar, daqui a pouco tiro minha blusinha, penduro lá, sem lavar para não dar azar, como se faz no futebol, e vou usar todo dia até o último capítulo dessa novela. E assim segue o Brasil e vamos em frente.